Clube de coração ao milésimo gol. A relação de Pelé com o Rio de Janeiro. Mineiro de Três Corações, Pelé construiu carreira em Santos, São Paulo, mas também criou íntimos laços com o Rio de Janeiro. Torcedor do Vasco, o Rei também vestiu as camisas de Flamengo e Fluminense, e marcou o histórico milésimo gol no Maracanã. Pelé e o Rio de Janeiro. Pelé atuou oficialmente pelo Santos, Cosmos, dos Estados Unidos, e Seleção Brasileira. Ele defendeu Vasco, Fluminense e Flamengo em amistosos. O Santos já teve o Maracanã como casa. O milésimo gol foi marcado no Maracanã, em um duelo com o Vasco. O Rei tem os pés na calçada da fama do maior do mundo. A ligação com o Vasco. Pelé nunca escondeu a relação que teve com o Vasco. Torcedor do clube na infância, ele fez a estreia no Maracanã com a Cruz de Malta no peito. O atleta do século vestiu a camisa do clube de São Januário ainda adolescente, em um combinado entre Vasco e Santos. Praticamente, minha carreira começou com a camisa do Vasco. Para os mais jovens, que não se lembram, teve um combinado Santos e Vasco em 1957, aqui no Maracanã, e joguei com a camisa do Vasco. Foi o que abriu as portas para ir à seleção brasileira, disse em entrevista ao Lance. Coração Cruz-Maltino? Em mais de uma oportunidade, Pelé declarou ser torcedor do Vasco. Em 1967, ainda atuando profissionalmente pelo Santos, fez tal apontamento em uma entrevista ao Museu da Imagem e do Som. O time do meu coração sempre foi o Vasco. Gosto muito do Vasco. Não tenho nada contra o Corinthians, mas não era meu time. O meu irmão Zoca, quando a gente jogava botão, sempre pegava o Palmeiras, ele era palmeirense. Às vezes, eu jogava com o Corinthians, mas se tivesse que escolher, escolheria Vasco. Santos já teve o Maracanã como casa. Na década de 60, o Santos de Pelé adotou o Rio de Janeiro como casa e o Maracanã foi palco de títulos importantes, como o Bida Libertadores e Mundial. Ao todo, foram 6 jogos e 4 topos do pódio conquistados. No estádio, o Peixe venceu o Benfica, de Portugal, no Mundial de 62, o Boca Juniors, da Argentina, na decisão da Libertadores de 63, o Milan, da Itália, no Mundial do mesmo ano, e o Peñarol, do Uruguai, na Recopa Sul-Americana de 1968. O Gol 1000. No dia 19 de novembro de 1969, o camisa 10 teve o Maracanã como cenário ao escrever mais um capítulo da história particular e do futebol. Em uma vitória por 2-1 sobre o Vasco, ele superou Andrado em cobrança de pênalti e marcou o milésimo gol. Após uma volta olímpica no estádio, Pelé vestiu uma camisa Cruz-Maltina com o número 1000 às costas. A coincidência com o Fluminense. Pelé encerrou a carreira nas 4 linhas em 1977, pelo New York Cosmos. No ano seguinte, defendeu o Fluminense em um amistoso na Nigéria no qual não havia programação de entrar em campo. Em abril de 1978, quis o destino, Fluminense e Pelé estavam ao mesmo tempo na Nigéria. O Flu faria um amistoso contra o Haka Rovers e Pelé daria o pontapé inicial. A imprensa local, porém, divulgou que Pelé jogaria. Não teve jeito. Se ele não jogasse, uma tragédia poderia ocorrer no estádio, que estava lotado. Pelé atuou então no primeiro tempo. O time tricolor tinha Marinho Chagas, Arthurzinho, Rubens Galache, Edevaldo, entre outros. Lembra Daniel Corrêa, gerente do Flu Memória. Era uma equipe que já vivia o cenário pós-máquina, com várias revelações da base, iniciando a montagem do elenco que seria campeão estadual depois em 1980. O Flu venceu por 2-1. Na história ficou o registro de Pelé não só vestir, como jogar e vencer com a tradicional camisa branca do Fluminense, apontou. Flamengo. Em abril de 1979, o atleta do século defendeu o Flamengo em um amistoso beneficente com o Atlético Mineiro, no Maracanã. O rubro-negro, que contou também com Zico, venceu por 5-1. Na ocasião, o Galinho, maior ídolo da história do Clube da Gávea, vestiu a camisa 9, deixando a 10 para o Rei. O valor arrecadado na partida foi encaminhado às vítimas de enchentes que aconteceram em Minas Gerais naquela ocasião.